Muito boa tarde, senhores jornalistas, e sejam bem-vindos à nossa conferência de imprensa. Antes de ler o comunicado de imprensa, gostaria de solicitar a vossa atenção e permitir que comece por agradecer a calorosa recepção das autoridades da província do Kwanza Sul. Gostaríamos também de agradecer, em especial, a direção do Instituto Nacional de Petróleos por nos ter acolhido nestas maravilhosas instalações e aproveitar também para apresentar os nossos parabéns à direção do Instituto e a todos os formandos pelos 40 anos de existência do Instituto. Gostaríamos também de aproveitar a oportunidade para felicitar as autoridades e as populações do Kwanza Sul pelo seu 106º aniversário. Relativamente ao Comitê de Política Monetária, que se reuniu nos dias 14 e 15 de setembro de 2023, as deliberações foram as seguintes: manter a taxa BNA em 17%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 17,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 13,5%. A decisão de manutenção das taxas de juro diretoras justifica-se pelo facto do Comitê de Política Monetária considerar que o aumento de preços observado, essencialmente em agosto, derivou de fatores sazonais e de insuficiência da oferta de bens e serviços, num contexto em que a procura interna manteve-se reprimida e a taxa de câmbio relativamente estável. Tal decisão assenta ainda no pressuposto de que o comportamento da inflação continuará a ser determinado fundamentalmente quer por fatores sazonais, quer por desequilíbrios entre a procura e a oferta. Relativamente à análise da conjuntura internacional, continuam as preocupações sobre a dinâmica da economia mundial, que vem dando cada vez mais sinais de abrandamento, refletidos nos dados estatísticos referentes ao segundo trimestre de 2023, bem como as perspectivas pouco animadoras das economias chinesa e da zona euro, apesar da resiliência demonstrada pela economia norte-americana. Os preços de petróleo voltaram a subir como resultado de fatores conjunturais relacionados com o anúncio da OPEP e seus aliados sobre cortes adicionais na produção de petróleo bruto até ao final do ano de 2023, perspectivando-se a sua manutenção em níveis razoavelmente altos. A nível nacional, de acordo com as estatísticas de preços divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal de agosto registrou um aumento de 2,04%, explicado maioritariamente pela aceleração dos preços dos bens alimentares e dos serviços de educação. As maiores variações de preços foram verificadas nas classes de educação, com 6,19%, saúde, 2,37%, alimentação e bebidas não alcoólicas, 2,19%, e bens e serviços diversos, com 2,12%.
No que respeita às contribuições, 24 dos 732 produtos da matriz do Índice de Preços no Consumidor Nacional contribuíram com 1,25 pontos percentuais na inflação total, correspondente a 61,27%, com destaque para o arroz, que registrou uma contribuição de 0,16 pontos percentuais, a inscrição e matrículas 0,14 pontos, cebola 0,13 pontos, coxas de frango 0,12 pontos, pão 0,10, açúcar 0,10 e carapau com 0,09 pontos percentuais. Em termos homólogos, a taxa de inflação situou-se em 13,5% contra 19,78% em igual período do ano anterior. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional registrou uma contração em termos mensais de 0,13%. As variações acumuladas e homóloga situaram-se em 4,80% e 8,75%, respectivamente. O agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 3,72%, contribuindo para a expansão acumulada em 11,51% e a homóloga em 12,37%. No setor externo, o saldo superavitário da conta de bens fixou-se em 12.665 milhões de dólares norte-americanos nos 8 primeiros meses de 2023, contra 24.490 milhões de dólares norte-americanos registrados em igual período do ano anterior, correspondendo a uma redução de 48,28%, reflexo da redução das exportações em 35,81%. O estoque das reservas internacionais fixou-se em 14 mil milhões de dólares norte-americanos no final do mês de agosto, o que correspondeu a um grau de cobertura de 7,5 meses de importações de bens e serviços. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á em Luanda nos dias 20 e 21 de novembro de 2023. Eis então o teor do comunicado que saiu da reunião do Comitê de Política Monetária e coloco-me em companhia da senhora administradora Marília Poças à vossa disposição para respondermos às questões que queiram nos colocar. Excelência, Senhor Governador do Banco Nacional de Angola, eu tenho 5 questões aqui para colocar. Uma a começar, como o Banco Nacional de Angola está a lidar com a inflação no mercado nacional? Essa é a primeira questão. A segunda, qual é o posicionamento do Banco Nacional de Angola face às taxas de juros aplicadas pelos bancos comerciais? A terceira, qual é a avaliação que faz sobre a aplicabilidade do aviso 10 e qual é o seu impacto na economia? Diante das variáveis que o mercado financeiro apresenta, o mercado financeiro,
há tendência do BNA intervir? Senhor Governador, o que pode dizer aos angolanos sobre as reservas internacionais? De facto, o relatório já expressa, dá todos os resultados. E, por último, qual é a impressão que tira das visitas que efetuou às empresas financiadas ao abrigo do aviso 10? Muito obrigado. Sr. Governador, Oscar Tito, Rádio Eclésia Sumba. Em parte fui ultrapassado por algumas questões colocadas pelo colega do Jornal de Angola, mas começaria pelas visitas que efetuou aqui à fazenda no município da Conde. Qual foi o objetivo desta fazenda e com que impressão é que ficou? A segunda pergunta prende-se com aqui a nota de imprensa. O Sr. Governador disse também que tanto o Kwanza registrou uma contração de 13%. Qual é a causa desta contração e como é que o Banco Nacional de Angola pensa ultrapassar esta contração? A outra questão tem a ver com o nosso dia a dia, né? Todos os angolanos vemos quase todos os dias os ATMs completamente cheios e alguns ficam quase uma semana sem dinheiro. Como é que o Banco Nacional, que é o órgão que fiscaliza isso tudo, olha para esta situação? Muito obrigado. Se não se importa esclarecer aqui a questão, fez referência a 13% do Kwanza. Não sei se eu que percebi mal. A moeda, segundo a nota de imprensa, a moeda local registrou uma contração de mais de 13%. Não sei se terei compreendido mal. Diga? Inflação. Base monetária. Exato. Sim. Quem é que temos a seguir? É tudo? Bom, e nós vamos então responder às questões que nos foram colocadas e eu vou pedir o auxílio da administradora Marília para responder às questões relacionadas com o aviso 10 e também com os ATMs. E se calhar então iríamos começar por estas questões. Administradora Marília. Boa tarde a todos presentes. Muito obrigada pela vossa presença e pelas questões colocadas. Relativamente às questões que eu coloco do aviso 10, o balanço que fizemos do aviso 10 conforta-nos de que estamos no caminho certo, apresenta para a economia uma forma de financiamento ao setor produtivo com custos mais baixos para os agentes econômicos e direcionado para aquilo que são as prioridades do desenvolvimento econômico que se pretende para o país, fundamentalmente para as cadeias produtivas ligadas ao setor da alimentação e substituição das importações. O aviso 10 vai já quase que na sua quarta versão, tem sido feita melhorias constantes para atender às preocupações dos agentes econômicos e ajustamentos que é necessário fazer a nível da economia. Atualmente, o último aviso 10, publicado de 6 de abril, o aviso 10 2022, vem suprir também algumas melhorias que nós fomos introduzindo com base naquilo que foram as observações dos agentes econômicos. O balanço que nós fizemos, o aviso 10 tem financiado, no âmbito do aviso 10, cerca de 1 bilhão de kwanzas, que representa 16,46% da carteira global do crédito do setor bancário e 71,18% do crédito ao setor real da economia. Facilmente percebe-se que é o principal instrumento de financiamento do setor real da economia, do setor produtivo, por de facto incorporar esta vertente de custos mais vantajosos para os agentes econômicos. Em 2023, este ano, do balanço que se fez dos 7 primeiros meses até julho, há
continua a haver um dinamismo muito grande nesta vertente de financiamento. Temos financiamentos só este ano, 375 mil milhões de kwanzas, cerca de 175 projetos. Estes projetos são maioritariamente ligados à indústria transformadora, à agricultura, à produção animal e floresta e pescas, a indústria extrativa, para além de alguns outros setores. Particularmente para a província do Kwanza Sul, é também uma província que tem se mostrado de alguma forma dinâmica nesse instrumento de financiamento ao setor real da economia. Tenho a salientar que temos cerca de 32,17 mil milhões de kwanzas em projetos no âmbito do aviso 10. Relativamente à questão que colocou de termos ido visitar alguns projetos, tem a ver com o facto de que o BNA está extremamente comprometido também em apoiar as iniciativas de transformação da economia, e como é uma benesse que os bancos têm ao financiar no âmbito do aviso 10, pelo facto de descontarem nas reservas obrigatórias, é um instrumento que o BNA acompanha muito de perto. É assim que fomos visitar alguns dos grandes projetos financiados ao abrigo do aviso 10 aqui na província, e fomos constatar que efetivamente os fundos estão a ser alocados para aquilo que era o seu destino, qual é o desenvolvimento que o projeto está a conhecer, e temos a salientar que efetivamente ficamos bem impressionados, ficamos satisfeitos. O projeto está ainda numa fase embrionária, mas percebemos que efetivamente os fundos estão a ser canalizados, as pessoas estão comprometidas, e esperamos que a seu tempo, é um projeto agrícola, leva sempre o seu tempo de desenvolvimento, esperamos que pelo menos daqui a 4 anos, é uma fazenda ligada à área de palmares, cereais, produção de gado animal, e pensamos que vai efetivamente contribuir para reforçar as cadeias alimentares, quer da província, quer do país. Relativamente às questões dos ATEMs, nós reconhecemos que nos meses de julho, particularmente, junho e julho, tivemos alguma maior pressão a nível dos ATEMs. E tem a ver com alguns fatores que se deveu, sobretudo, ao facto de ter ocorrido também uma concentração de pagamento de salários, de forma não muito normal, porque juntou-se alguns pagamentos de salários de 2 meses, e isso causou maior pressão do que aquilo que ocorria normalmente, o que tem ocorrido. No entanto, algumas medidas que mitigadoras que tomamos, foi, uma vez que também os salários estão a ser pagos já de forma mais regular, a menor concentração de pagamento de salários, neste mês já notamos menores enchentes a nível dos ATEMs, e também tomamos algumas medidas de temporariamente disponibilizar algumas notas de maior valor facial dos bancos, bem como criar um site de monitoramento a nível do BNA, que normalmente temos em períodos de maior pressão, como a época natalícia, etc., mas que agora passamos a ter esses sites mensalmente no final do mês de monitoramento dos ATMs, em que fizemos um acompanhamento da nossa área do sistema de pagamentos com áreas e pontos de contacto a nível dos bancos, para garantir de alguma forma que haja um maior carregamento dos ATMs e maior disponibilização de numerário na época de pagamento de salários. Obrigada, Sr. Governador. Ok, muito obrigado, legisladora Marília. Bom, relativamente à inflação, como é do conhecimento de todos, nós fomos registrando uma certa desaceleração no ritmo de crescimento dos preços. Infelizmente, esta tendência inverteu-se, essencialmente com a depreciação cambial que ocorreu nos meses de maio e de junho, mas também devido à redução de preços ou redução dos subsídios ao gasóleo.
nós, com base nessas duas medidas a que me referi, uma medida e depois o resultado daquilo que foi ocorrendo a nível do mercado cambial, porque, como também já é do conhecimento de todos, registou-se no primeiro semestre, uma redução muito substancial da conta de bens, que também acabou por ser confirmada nos dados que aqui foram apresentados. Isso teve naturalmente como consequência uma redução também das disponibilidades em moeda estrangeira e, consequentemente, os ajustamentos que ocorreram a nível do mercado cambial. Portanto, era expectante que nos meses de julho e de agosto houvesse aí uma inflexão no comportamento dos preços, mas há aí também alguns fenómenos que acabam por nos surpreender. E nós fizemos referência a isso no nosso comunicado. O primeiro dos quais tem a ver com as inscrições e matrículas, que contribuíram com 0,14 pontos dos 2% da inflação registrada no mês de agosto. Isto surpreendeu-nos porque, de acordo com o Decreto Executivo número 187/23, dos Ministérios das Finanças, do Ensino Superior, Ciências, Tecnologias, Inovação e da Educação, que resultou da negociação com associações representativas, quer do ensino primário, secundário, ensino médio, mas também do ensino superior. Em função dessas negociações, o decreto executivo conjunto estabelecia que as alterações do valor das propinas e emolumentos referentes aos serviços de educação e ensinos prestados pelas instituições privadas e públicas e público-privadas de educação e ensino deveriam ocorrer apenas após a aprovação ou a publicação deste decreto executivo conjunto, que foi publicado a 1 de setembro. Então, nós também, do nosso lado, ficamos surpreendidos como é que já tivemos uma variação tão significativa das inscrições e matrículas. Por outro lado, nós sabemos que estamos ainda a sair da estação de cacimbo, e durante este período de cacimbo, a produção de hortícolas e leguminosas é bastante importante no nosso país. Mas o que nós notamos é que a cebola também teve uma contribuição de 0,13% dos 2% de inflação registrada no mês de agosto. E, por outro lado, temos, por exemplo, o carapau, que também teve uma contribuição de cerca de 0,10%. Infelizmente, o facto do carapau ter registrado uma variação tão importante de preços e, infelizmente, o que se constata é a escassez de carapau. Isso acaba por ter também influência sobre um produto substituto, que são as coxas de frango, e que no mês de agosto também tiveram uma contribuição de 0,12%. Portanto, o que se nota claramente é que a inflação do mês de agosto foi influenciada por um número bastante limitado de produtos. Fizemos referência a 24 produtos. O cabaz de bens e serviços do INE é composto por 732 bens e serviços, mas é de se constatar que em agosto 24 produtos apenas contribuíram com 1,25 pontos percentuais.
Portanto, essa é a situação da inflação, aquilo que ocorreu no mês de agosto, mas nós estamos expectantes que a situação venha a melhorar no curto prazo, porque há aqui vários fatores que poderão contribuir para tal. Em primeiro lugar, a redução do IVA nos bens alimentares, a relativa estabilidade da taxa de câmbio. Gostaria aqui também de realçar que nós temos a taxa de câmbio já estável há cerca de 77 dias. Tivemos o mês todo de julho, o mês de agosto e os primeiros meses de setembro com a taxa de câmbio estável. Então, é expectante que isso também acabe por ter um impacto positivo naquilo que virá a ser o comportamento dos preços de bens e serviços na nossa economia. Relativamente à questão que colocou sobre intervenção no mercado cambial, nós fazemos o monitoramento permanente daquilo que vai acontecendo a nível do mercado cambial, mas como é do conhecimento de todos, as transações ocorrem livremente numa plataforma da Bloomberg. A última alteração que nós fizemos recentemente tem apenas a ver com o comando para a realização das transações, que é o BIMATCH, e o que nós constatamos é que havia duas instituições do lado das entidades que vendem moeda estrangeira na plataforma, que não tinham ainda condições reunidas para que pudessem usar o comando BIMATCH. E como ficou estabelecido nos nossos normativos, aqui em particular na diretiva número 7 de 2023, é que as instituições que não reuniam condições para operar na plataforma através do comando BIMATCH deveriam vender a moeda estrangeira ao Banco Nacional de Angola. Foi isso que aconteceu ao longo do mês de agosto. Essas entidades venderam cerca de 100 milhões de dólares norte-americanos ao Banco Nacional de Angola e, obviamente, o que o Banco Nacional de Angola fez foi repassar esses valores ao mercado. Esse, digamos assim, não foi uma intervenção como tal, mas apenas o repasse de divisas que deveriam ter sido vendidas diretamente no mercado, mas como tal não aconteceu, nós entendemos que devíamos repassar aqueles recursos. Relativamente às taxas de juro aplicadas pelos bancos comerciais, nós reconhecemos que as taxas de juro permanecem altas, mas obviamente que entendemos também que a reversão ou a inversão desta situação deverá ocorrer essencialmente com a redução da inflação no nosso país, razão pela qual entendemos que o tema da inflação, obviamente que não é apenas um tema do Banco Nacional de Angola, apesar do BNA ser o responsável pela estabilidade dos preços na nossa economia, mas obviamente deve contar com a contribuição de todos, incluindo do setor empresarial e também dos bancos comerciais. Em todo caso, para as atividades relacionadas com o setor produtivo, nós temos um instrumento, e aqui já se fez referência,
que é o aviso 10, que continua em vigor e que estabelece taxas de juro bonificadas para os operadores econômicos que pretendam fazer investimentos no setor produtivo. E, para além disso, existem também outros instrumentos do governo, em particular ao abrigo do Prodese, que permitem ao setor empresarial poderem beneficiar de taxas mais vantajosas. Eu acho que eram as questões que foram colocadas e vamos permitir então que os senhores jornalistas que queiram fazê-lo possam colocar Pois mais questões. é só mais uma questão, é relativa mesmo ao aviso 10 e os projetos. O projeto foi visitado aqui na província. Queria saber se este é o único projeto que foi financiado a nível da província ou se existem outros projetos que foram financiados no âmbito deste aviso número 10. Não, existem vários projetos que foram financiados na província do Kwanza Sul no âmbito do aviso 10, mas é óbvio que nós, tendo viajado ontem de Luanda para a cidade do Sumbe, nós não tivemos tempo suficiente para visitar todos os projetos e nós tivemos que fazer então as escolhas e optamos por aquele projeto que se situa mais próximo da cidade do Sumbe. Deixa-me dizer que inicialmente nós tínhamos previsto inclusive de visitar um projeto que se situa para além da sede do município da Conda, né? Quer dizer que nós teríamos que ir à Conda e depois teríamos que sair da sede municipal e visitar o projeto. Obviamente que não teríamos tempo suficiente para fazê-lo, mas nós temos as nossas equipas do nosso gabinete de apoio ao crédito que, com alguma regularidade, têm visitado os projetos financiados ao abrigo do aviso 10, principalmente os projetos estruturantes, como aquele que nós visitamos ontem. Não havendo mais questões, nós agradecemos então por terem vindo e continuação de bom trabalho. Obrigado.